barco vinha de barriga cheia, a impar, a carga beijando a boca da escotilha. A máquina escancarou as mandíbulas medonhas, enterrou os dentes na massa negra e derramou na galera 3 toneladas de carvão de uma só vez. Chegara recentemente e eram as primeiras experiências que se faziam. O pessoal da turma 65 espiava, curioso, o manejo da bicha. E ante os seus olhos surpresos, o porão foi se esvaziando rapidamente. O demônio da máquina, sozinha, fazia o serviço de muitos homens que ali estavam a olhá-la, de braços cruzados e faces apalermadas. Navios Iluminados é um romance de Ranulfo Prata, tão bom quanto pouco conhecido. Inscreve-se na tradição do romance brasileiro da década de 1930 e ombreia em qualidade com obras de Graciliano Ramos. E agora é lançado como 4º volume da coleção Reserva Literária. A coleção Reserva Literária é um projeto desenvolvido no curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com a proposta de resgatar obras de ficção da literatura brasileira fora de circulação há muito tempo, mas que possuem um valor artístico e cultural permanentes. Dentro desse propósito, a coleção estreou no ano de 2011 com a publicação pela editora Laboratório Com Arte, em parceria com a editora da Universidade de São Paulo, o livro Contos Cariocas, de Arthur Azevedo, que tiveram uma única edição em 1928, uma edição póstuma. Depois, publicamos o romance Marta, de Medeiros de Albuquerque, autor célebre em seu tempo e que hoje, quando lembrado, é somente como autor da letra do hino da República do Brasil. No entanto, é um autor de interesse na medida em que, por exemplo, neste romance, dá-se o aproveitamento literário pioneiro da psicanálise freudiana. O 3º volume da coleção é o romance Mal Olhado, de Veiga Miranda, autor muito pouco conhecido, mas precursor em vários aspectos estilísticos e temáticos da obra de Guimarães Rosa. E, finalmente, neste ano de 2015, a coleção reserva ao leitor a proposta deste romance extraordinário de Ranulfo Prata, Navios Iluminados. O romance se passa em Santos, o personagem principal é um empregado da Docas de Santos, né, que vai trabalhar em várias funções, mas principalmente na função de estivador. Havia, se não um otimismo, pelo menos uma perspectiva, não é, da literatura social brasileira num futuro melhor, né? numa crença de que um dia a pobreza estaria superada e tudo mais. O livro do Ranulfo Prata, ele é um livro muito cético quanto a isso, né? E esse tom do livro vai ser o tom do romance de 30 no finalzinho da década. É um momento de grande desesperança. Me parece que às vésperas da guerra, aquela crença de que o Brasil ia ser um lugar para todos os brasileiros, que alimentou muitas das utopias, né, que a gente viveu durante a nossa história, estava um pouco afastada, ou pelo menos adiada. E o romance do Ranulfo Prata, Navios Iluminados, é um romance que ajudou a marcar esse momento, né, da literatura brasileira. Todo esse trabalho tem início com a pesquisa bibliográfica, tanto em obras de referência da crítica literária, da historiografia, como
em garimpagens em sebos físicos ou virtuais. Uma vez escolhida a obra, é feita a recensão dela, ou seja, a pesquisa de todas as edições que ela teve, sobretudo em vida do autor, mas também edições póstumas. Essas edições, como por exemplo, a primeira de Navios Iluminados, da editora José Olímpio, em 1937, foi a única publicada em vida do autor. No entanto, fizemos também a colação, ou seja, a comparação com os textos publicados na sua segunda edição pelo Clube do Livro e a terceira edição pela Edições O Cruzeiro, além de uma outra mais recente publicada pela Secretaria de Cultura da cidade de Santos. Todos esses textos são confrontados, as variantes são estabelecidas e o texto é então estabelecido criticamente com base na metodologia proposta pela edótica, ciência e arte da publicação de textos literários. Uma vez estabelecidos os textos fidedignos e preparados os paratextos, todo esse material é encaminhado para o laboratório de produção editorial. A primeira etapa que você tem depois de um livro pronto e selecionado é o projeto gráfico. Mas quando o texto vai para o editorial, é lá que todo o processo de feitura do livro acontece. Então lá está distribuído, nós pegamos o arquivo do projeto e começamos a paginar esse trabalho. Aqui na Editora Com Arte, a gente faz todo o processo editorial que envolve a produção de um livro, desde a recepção do original até a preparação, revisão. E esse projeto da coleção Reserva Literária, ele já tem um projeto gráfico estabelecido. Então a gente recebe o original, faz a paginação, a diagramação, revisão de provas e também elabora a capa. Essa é a do Navios Iluminados, que é o nosso último lançamento. A gente costuma dizer que o autor, ele escreve o livro, mas ele não faz o livro. Então essa é a nossa tarefa de editor. E tentar fazer aquele trabalho o mais acessível, sem dificuldade para o leitor. Essa é a nossa função de intermediário entre quem cria e quem lê. Como se vende um livro? Essa questão, ela perpassa todo o nosso trabalho no departamento comercial da Editora Com Arte. O que isso significa? Significa que nós seguimos alguns procedimentos ou alguns pilares que consideramos importantes. O primeiro deles é a criação. Ora, o livro está aqui, ele já foi feito, já passou por todo o processo editorial. Trata-se agora de criar uma série de materiais complementares, uma série de ações para que este livro chegue ao público. O segundo pilar é a informação. Trabalhamos com livros, com conteúdos, então precisamos informar bem e precisamos informar de uma maneira sintética. Isso faz com que todos nós tenhamos que ler esses livros, tenhamos que conhecer esses conteúdos. E o terceiro pilar, é claro, é o da comunicação. Criamos, informamos, mas nada disso teria sentido se não fizéssemos uso de todas as mídias possíveis para que a ideia do livro e o livro chegasse ao público. Bom, talvez as pessoas não saibam, mas os grandes projetos da EDUSP, das coleções, as principais coleções, sempre foram desenvolvidos por alunos de editoração. Então a editora é uma extensão também do ensino para os alunos de editoração. Lá é um laboratório que tem um espaço mais para experimentação, mas alguns processos, algumas coleções, elas são aprovadas para serem feitas em coedição com a EDUSP. Na realidade, a gente vê a EDUSP como uma editora pública e nada melhor do que você ter uma participação dos alunos junto com a editora. É uma tradição que já vem de longe, não é a primeira coleção, nós temos inúmeras coleções, nós temos a coleção Editando o Editor, que é feita em parceria, nós temos a coleção Memória Editorial, que é feita em parceria. Os alunos aprendem aqui também, quer dizer, fazem estágio, muitos alunos fazem estágios aqui dentro,
E essa é uma ponte, é uma formação, é uma complementação da formação. E a EDUSP entra porque ela tem uma estrutura maior para a impressão e para a divulgação. Então, esses livros são distribuídos nas nossas livrarias e nós fazemos também a distribuição para outras livrarias de todo o país. O livro é uma mercadoria, mas é uma mercadoria que tem conteúdo. Ele deve despertar a razão e a emoção do nosso público. Nada disso teria sentido, então, se nós não pudéssemos levar ao público a emoção contida no livro. No caso de Navios Iluminados, por exemplo, ele traz como protagonista da história um severino. Ora, estamos no país de muitos severinos, no país de morte e vida severina. Então, qual foi o nosso foco? Foi primeiro criar uma imagem para aquele severino do Ranulfo Prata. E esse severino é o carregador que trabalha todos os dias na Companhia Docas e Santos nos anos de 1930. Mas o severino, embora ele seja um rosto, ele possa ser traduzido no rosto e no físico deste trabalhador, ele representa aqueles milhares de trabalhadores que construíram a história do Porto de Santos e da cidade de Santos. Então nós trabalhamos também com essas imagens, não é? Com a história do Porto, com a história do Severino e dos milhares de severinos que por ali passaram e que também foram retratados no romance de Ranulfo Prata, Navios Iluminados. Ninguém conhece o Ranulfo Prata, né? Está longe de ser um autor conhecido e ainda assim o livro a cada 20 anos tem sido editado. Você vai dizer assim, isso não quer dizer nada, quer dizer muita coisa. O livro tem encontrado novas gerações de leitores e tem sobrevivido ao teste do tempo. Essa nova edição acho que é mais uma prova disso. A nossa grande escritora Nélida Pinhon aceitou ser a madrinha de nossa coleção. Isso é uma honra inestimável. A partir desse ano, por iniciativa do nosso Centro Ibero-Americano, da USP, Nélida Pinhon também torna-se oficialmente uspiana. Eu fiquei muito honrada quando me indicaram para ser madrinha de uma coleção inigualável, rara, com dimensão histórica, porque no Brasil tende a soterrar os escritores que não alcançaram uma glória literária, cuja glória não foi legitimada, independente do alto talento literário. Então a EDUSP, a editora da USP, eles se congregaram para lançar livros esquecidos. É muito original. Daí reserva literária, como enseja-se reserva dos grandes vinhos, né? Portanto, há uma insinuação, o próprio título é uma insinuação de que os títulos que estão sendo lançados e que continuarão a ser lançados de autores soterrados, esquecidos, né? Como se não tivessem existido, eles guardam a marca da grandeza. Justifica-se que voltem à tona, que sejam reconhecidos pelo mundo literário, de modo que eu acho esse gesto heróico, porque não é um gesto comercial, não tem pretensão de competir com best-seller, não é essa a intenção. A intenção dessas duas editoras, essas grandes casas, é uma coleção que vai fazer diferença no imaginário brasileiro, que vai marcar uma posição estética importantíssima, que vai dizer ao público, vocês estão distraídos, nós estivemos distraídos até agora, mas nós vamos trazer de volta para a vida, né? para o Brasil, esses escritores, porque eles nos fazem falta, eles cobrem lacunas que nós temos sem nos darmos conta. Portanto, é muito importante que levemos adiante esse belíssimo ofício de reativar a memória e trazer para nós esses escritores, esses que foram publicados e os que vão vir, porque infelizmente são muitos os que foram
sepultados, suas obras já não existem, e escritores importantes. Eu mesma eu fico impressionada como é fácil esquecer no Brasil, como o povo é educado para esquecer, ele é induzido a esquecer, porque esquecer impede a plantação do futuro, impede uma visão libertária da sociedade. Então, quando nós trazemos de volta, ou continuemos a trazer de volta esses títulos, nós estamos adotando uma postura política. Política, porque não é só literária, que já teria uma grande dimensão, é política porque demonstra a nossa inconformidade em aceitar que a sociedade mate escritores como se fosse uma erva daninha. Bem-vindos à coleção e boa leitura.